Olá a todos, bem-vindos para mais um estudo aqui da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Hoje é a continuação do estudo do livro Jesus no Lar, de autoria espiritual de Neio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós vamos retomar aqui hoje nosso estudo no capítulo 38, o argumento justo. Então, junto conosco está a nossa irmã Andréia. Tudo bem, Andréia? Olá, pessoal! Mais uma vez, muito feliz de estarmos todos reunidos novamente para mais um estudo. Então, que Deus seja conosco. Também o nosso irmão Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Silvia? Tudo bem, Andréia? Tudo bem, Wilton? Olá, pessoal. Uma alegria, uma gratidão muito grande de estar com todos vocês mais uma vez. Que seja uma excelente aula para todos nós. Que assim seja, Marcelo. E também o Wilton. Tudo bom, Wilton? Tudo bem, Silvio? Olá, André, Marcelo. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Deus e essa luz esteja conosco em mais um estudo. Que assim seja, Wilton, isso mesmo. Então, a partir desse instante, possamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, formulando aqui, nossa prece de início dessa atividade. E, primeiramente, em prece, agradecendo por mais essa oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos, em nome de Deus, em nome de Jesus, para mais essa atividade de estudo, e pedimos em nossa prece para que possam ser criadas e mantidas as condições benéficas necessárias a esta nossa atividade. Pedimos para que uma grande quantidade de recursos benéficos, uma grande quantidade de amor, de fluidos, de energia, possam envolver a todos, cada um que está acompanhando esse estudo, onde quer que esteja, em seus lares, enfim, possam receber aí todo o auxílio necessário para que possam aproveitar realmente essa oportunidade, né? Possa ser harmonizado, equilibrado, fortalecido. E pedimos também em nossa prece o amparo e assistência dos nossos irmãos mentores espirituais, trabalhadores de Deus e de Jesus, irmãos instrutores espirituais que possam nos envolver nas suas boas mentalizações, impregnadas de qualidades morais, nos amparando e auxiliando igualmente, ampliando a nossa capacidade de compreensão e de entendimento para os ensinamentos que serão abordados nesta oportunidade. Assim sendo, vamos agradecer por tudo que já estamos recebendo e iremos receber, né, enquanto aqui estivermos reunidos, formulando a prece que o Senhor Jesus nos ensinou e pedindo para que essa prece possa subir às esferas superiores e retorne a nós em forma de bênçãos e fluidos, provendo tudo o que nos seja necessário. Após a prece, nós pediremos a permissão para que possamos dar por iniciada a nossa atividade de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vós é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre, nós declaramos por iniciado nosso estudo, né? Pedimos aí a permissão para que possamos realizá-lo e pedimos a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós já podemos, então, né, começar a leitura aqui do capítulo nosso de hoje. Quem vai começar é o nosso irmão Marcelo, né? E depois vai passar para os colegas também ajudar na leitura. Então, Marcelo, é contigo. Vamos lá, Silvia. Hoje a lição é a lição 38, o argumento justo. E começa contando que à noite, em casa de Simão, transparecia um véu de tristeza na maioria dos semblantes. Tadeu e André, atacados horas antes na margem do lago por alguns malfeitores, viram-se constrangidos à reação apressada. Não surgira consequência grave, mas sentiam-se ambos atormentados e irritadiços.
Quando Jesus começou a falar acerca da glória reservada aos bons, os dois discípulos deixaram transparecer, através do pranto discreto, a amargura que lhe dominava a alma. E não podendo conter-se, Tadeu clamou aflito: Senhor, aspiro sinceramente a servir a boa nova. Contudo, sou portador de um coração indisciplinado e ingrato. Ouço contrito as explanações do Evangelho. Lá fora, porém, no trato com o mundo, não passo de um espírito renitente no mal. Lamento, lamento. Mas como trabalhar em favor da humanidade nessas condições? Embargando-se-lhe a voz, adiantou-se Andrés, alegando choroso: Mestre, que será de mim? Ao seu lado sou ovelha obediente. Entretanto, ao distanciar-me, basta uma palavra insignificante de incompreensão para desamar-me. Reconheço-me incapaz de tolerar um insulto ou a pedrada. Será justo prosseguir ensinando aos outros a prática do bem, imperfeito e mal ao qual me vejo? Continua para a gente, Andréia, por favor. Claro, com prazer. Calando-se André, interferiu Pedro, considerando: Por minha vez, observo que não passo de mísero espírito endividado e inferior. Sou o pior de todos. Cada noite, ao me retirar para as orações habituais, espanto-me diante da coragem louca dentro da qual venho abraçando os atuais compromissos. Minha fragilidade é grande, meus débitos enormes. Como servir aos princípios sublimes do novo reino se me encontro assim, insuficiente e incompleto? A palavra de Pedro juntou-se à de Tiago, filho de Alfeu, que asseverou abatido: Na intimidade de minha própria consciência, reparo quão longe me encontro da boa nova, verdadeiramente aplicada. Muita vez, depois de reconfortar-me ante as dissertações do mestre, recolho-me ao quarto solitário para sondar o abismo de minhas faltas. Há momentos em que pavorosas desilusões me tomam de improviso. Serei, na realidade, um discípulo sincero? Não estarei enganando o próximo? Tortura-me a incerteza. Quem sabe se não passo de reles mistificador? Outras vozes se fizeram ouvir no cenáculo, desalentadas e cheias de amargura. Agora o Wilton pode continuar para a gente, né, Wilton? Sim, vamos prosseguir aqui. Jesus, porém, após assinalar as opiniões ali enunciadas, entrou entre o desânimo e o desapontamento, sorriu, tocado de bom humor, e esclareceu: Em verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe e não vejo aqui nenhum companheiro ao lado. Ao meu parecer, os anjos na indumentária celeste ainda não encontram domicílio no chão áspero e escuro em que pisamos. Somos aprendizes do bem, a caminho do Pai, e não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para Ele, no mesmo impulso da videira, que se eleva para o céu depois de nascer no obscuro seio da terra, alastrando-se compassiva para transformar-se em vinho reconfortante, destinado à alegria de todos. Mas se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, redimidos, dedicados e bons em favor da obra geral da salvação, não me parece que os anjos devam descer da glória dos cimos para substituir-nos no campo das lições da terra. O remédio, antes de tudo, se dirige ao doente, o ensino ao ignorante. De outro modo, penso, a boa nova de salvação se perderia por inadequada e inútil. As lágrimas dos discípulos transformaram-se em intenso rubor, a irradiar da fisionomia de todos, e uma oração sentida do amigo divino imprimiu ponto final ao assunto. Muito bem, Wilton. Muito bem aí, Marcelo, Andréia, né? Estamos aí lendo, né, o capítulo 38, que é o argumento justo, né? E estamos tendo contato, né, com o ensinamento aí diretamente do mestre, que fala para os discípulos, né?
para os discípulos, para os trabalhadores de Jesus, né? Que estão ali com ele. E, e a situação, né, em linhas gerais, assim, a situação é, né, que eles enfrentam muitos problemas, né? Ali no trabalho que eles estão se dedicando, né? No trabalho ali é, de auxílio e acolhimento, né? Àquelas pessoas que estão ali, né? Em sofrimento, que estão muitas vezes ali em grande desvantagem, né? Naquela época lá no tempo de Jesus. E o que acontece? Lógico que existem aí vários obstáculos, né? Que surgem aí no trabalho, né? E aí os discípulos foram enumerando essas dificuldades, né? Tá? Então, olha lá, Tadeu e André, né? Foram ali atacados, né? Por malfeitores, certo? E aí tiveram que ter algum tipo de reação, né? Frente a esse ataque, né? E eles acabaram se sentindo, por causa disso, atormentados e irritadiços. Ou seja, eles tiveram alguma reação violenta, né? Como eles foram agredidos, né? Foram atacados, lógico, eles também tiveram que revidar esse ataque, né? E isso, para quem trabalha para Jesus, viu? A gente, eles devem se sentir, né? Se sentiram assim, né? Desmerecidos, né? Se sentiram assim inferiores, né? Não se sentiram bem, né? E aí foi, né? Aí começou, né? Percebam, esse aí foi Tadeu e André, né? Que falaram, ó, né? E se lamentando, né? Aqui a situação, né? E a gente entende que eles não são maus, né? Os discípulos de Jesus, obviamente, não eram maus, mas em alguns momentos eles se sentiam fragilizados, né? Se sentiram fracos, né? Aqui o Tadeu fala, ó, sou portador de um coração indisciplinado e ingrato. Ele fala assim, né? Aqui, tá? Depois o André vem e também fala, olha, falou mestre, que será de mim, né? Logo mais embaixo, ó, ao seu lado sou a ovelha obediente, né? Entretanto, ao distanciar-me, né? Ele se transforma, ele se sente bem diferente, né? Ó, basta uma palavra insignificante de incompreensão para desarmar-me. Reconheço-me incapaz de tolerar o insulto ou a pedrada, tá? Então ele não tolera qualquer tipo de insulto, tá? E aí ele se reconhece, né? Significa, como é que eu vou prosseguir ensinando aos outros a prática do bem se ele é imperfeito e mal, né? Ele se sente assim, imperfeito e mal, tá? Depois veio Pedro também, né? Mostrando aí, ó, dizendo assim que minha fragilidade é grande, meus débitos enormes. Como servir aos princípios sublimes se me encontro assim insuficiente, incompleto? Tá certo? Né? Aí tem o Tiago também, que se posiciona, né? Que depois que ouve as palavras do mestre, quando ele vai se recolher no quarto, ele começa a ter assim, né, a análise da consciência dele, né? Certo? Enfim. Bom, o que a gente percebe ali? Que os discípulos, todos eles, pela fala aqui deles, dos quatro, né, que se manifestaram aqui, que está registrado, eles estavam se o quê? Estavam recebendo, né, a boa nova, e a boa nova neles gerava um efeito que de avaliação, né? Eles se sentiam assim, né, recebendo o remédio, né? E esse remédio fazia um efeito neles, mexia assim com eles, né? Tá certo? E é isso que Jesus começou a explicar na sequência aqui, olha, no finalzinho que o Wilton leu aqui para nós, tá? Que ele esclarece que todos são aprendizes, né? Olha, ele fala assim, ó, somos
Ele se inclui, né? Ó, somos aprendizes do bem, a caminho do Pai, e não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para Ele, tá? Percebe? Então, assim, é, nós muitas vezes nos esforçamos, né, para aprender ali os ensinamentos de Jesus, mas nós somos os primeiros necessitados, a gente não pode esquecer disso. Nós também somos aprendizes, né? Tá? Então, quando a gente ensina, quem ensina também é aprendiz, viu? Está ensinando e está aprendendo também, tá? E, e o aprendiz, quando recebe o ensinamento, ele tem essa reação, como mostrou aqui os discípulos. Aliás, ele deve ter essa reação. O aprendiz, ele precisa confrontar os ensinamentos, né, que ele tem contato com a sua realidade própria. E aí o que vai acontecendo? Ele vai buscando o quê? Se transformar, entendeu? Tá? O aprendiz, ele tem esse compromisso de se transformar, né? É isso que está sendo colocado aqui para nós, tá? E Jesus, né, ele segue e fala aqui a questão do, assim, dos anjos, né? Que ele fala assim, olha, ó, bem no começo da fala dele aqui, ele fala assim, ó, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe e não vejo aqui nenhum companheiro ao lado. Ou seja, dos que estão ali, nenhum deles é um anjo, né? Está ali acima, né? Do bem e do mal, já está pronto para ter uma elevação, né? Completa ali, né? Naquela experiência que eles estão vivendo. Então, é aí que ele reforça, olha, todos somos aprendizes aqui, tá certo? Todos estamos crescendo para a caminho, né? Estamos a caminho do Pai, né? E estamos tendo a oportunidade de crescer realmente, né? De poder se elevar, né? Tá? E ele faz a comparação aqui com a videira, né? Que se eleva para o céu depois de nascer no obscuro seio da terra, certo? Né? E aí ele continua aqui mais embaixo, que ele fala assim, mas se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, redimidos, dedicados e bons em favor da obra geral da salvação, não me parece que os anjos devam descer da glória dos cimos para substituir-nos no campo das lições da terra, tá? Ou seja, o que ele diz? Que eles devem ser os primeiros, né, a combater tudo isso, todas as imperfeições, tá? Então não existe essa situação de que o aprendiz, né, é imperfeito, tudo bem, mas tem que ficar imperfeito. Não. O aprendiz é imperfeito? Sim, beleza. Mas o que ele tem que fazer, né, para se transformar? Então ele é o primeiro que tem que, né, buscar, né, para se fazer forte, redimido, dedicado, bom, tá? Então o aprendiz tem que ter esse comprometimento com a obra de Deus, né? Com a missão, né, que nós temos aqui, né? Cada um tem uma missão para desenvolver aqui na Terra, né? Para construir, para fazer o bem, né? Nós temos esse compromisso, sim, tá? É que muitas vezes alguns não querem, né? Como está falando aqui, ó, tá? Tem uns que vão se declarar fracos, devedores, endurecidos, não vão querer saber, tá? Agora, aqueles que se sentem que são, né, chamados, né, escolhidos, né, como Jesus nos ensinou, né, tá? A gente precisa se esforçar, tá? Porque como ele disse no final aqui da fala dele, olha, né, o remédio, antes de tudo, tá, se dirige ao doente e o ensino ao ignorante. Senão a boa nova da salvação, né, se perderia por inadequada e inútil.
serviria para nada, entendeu? Então, o remédio é para o doente. Então, nós somos imperfeitos? Maravilha. Mas também nós estamos aprendendo e temos que nos esforçar para combater essa imperfeição que existe em nós. Tá certo? É a lição que nós temos para nós hoje. Certo? Assim, de maneira bem sintética, né? E que é o que nós temos para nós. Tudo bem? Eu acho que é isso, gente. Alguém gostaria de complementar alguma coisa? Ficou muito claro a sua explicação. Eu acho que não cabe nenhum comentário, né? Mas é nós fazemos a nossa reflexão, né? Porque penso que nós todos nos vemos nessa lição, né? De entender os traços de imperfeição que ainda habitam em nós, e nós, como sinceros na vontade de seguir o mestre, né? A boa nova, trabalhar isso em nosso benefício, primeiro em nós, né? Para que a gente possa ajudar melhor o próximo. Sim, verdade. Verdade, né? Temos muito que fazer, né? Muito que fazer, inclusive, às vezes, para aprender, né? A ser mais eficientes, né? Poder ajudar e auxiliar mais, trabalhar, né? Cada vez melhor, né? Tudo bem? Sim, só um comentário rápido, Silvio. Uhum. Jesus, quando escolheu os 12 discípulos, não só os 12, né, todos os 70 também, ele conhecia o coração de cada um, né? Ele sabia que todos eram imperfeitos, todos tinham as suas dúvidas, todos estavam no seu andamento ali de progresso, né? Então, ele enxergava nas pessoas o que as pessoas poderiam fazer, as pessoas que não enxergavam em si mesmo, né? E, inclusive, André comenta, quando eu estou com o Senhor, eu sou uma ovelha obediente, mas quando eu estou longe, uma pedrada, uma ofensa, eu já me perco, né? Então, é isso, né? Então, a pessoa tem que estar sempre com Jesus, sempre orando, né? Sempre junto com Deus, né? Para estar preparado para todas as diversidades aí que o mundo traz para a gente, né? E saber que todo mundo que agride e está vivendo um momento difícil também está no seu progresso. Então, a gente tem que ter muita paciência, entender. E aqui no caso, aí, como todos reconheceram que tinha um defeito ou outro, é um bom momento, que a pessoa está se autoavaliando, né? Porque até então Jesus não mostrou nada, eles não tinham visto Jesus, não conheciam a palavra, eles não tinham se autoavaliado, né? Eles mesmos não tinham noção do que eles eram capazes, então eles começaram a se avaliar. E tanto é que depois que Jesus morre, né? Desencarna, na realidade, né? Uhum. Eles se dispersam e se fortalecem depois. Jesus fala para Pedro, você vai se fortalecer, né? Mas para isso você tem que se encontrar. E aí ele se encontra, se fortalece e aí segue em frente. Ou seja, todos nós temos essa passagem, esse caminho aí, né? Então, a gente pode se abater nunca, né, Silvio? A gente sabe que quando a gente está nessa fase, nessa situação, a gente está num ponto bom, é um ponto que a gente vai progredir e vai melhorar, né? A gente está reconhecendo o Deus, o Espírito da luz, né? E vamos progredir. O ideal é isso, é seguir em frente sempre. Sim, Né? verdade. Isso mesmo. Silvio, eu não tenho muito mais o que completar o que a Andréia e o Wilton disseram, foi muito bom, né, assim, e é curioso, assim, como, mais uma vez, como comentário da aula passada, como essas lições que Jesus nos traz, elas são atuais, né, e o que Jesus aqui fala nessa lição do remédio, né, os remédios são para os doentes, eu lembrei de acho que foi de uma palestra do Haroldo, se eu não me engano, antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, onde questionaram ele o porquê, assim, do Brasil ser a pátria do Evangelho. Não seria, então, por o Brasil ser a pátria do Evangelho, o Brasil não deveria estar num estágio melhor, né? Por que que acontece tantas as coisas? Porque a gente encontra tanta violência, tanta corrupção, tantas, né? Aí Haroldo, ele responde mais ou menos, né, com outras palavras, o que Jesus disse. Porque ele fala que aqui é o hospital das almas. Então, sendo aqui o hospital, quem tem que estar aqui são justamente as pessoas que precisam do remédio, né? Então, por isso que a gente ainda vê todas essas coisas que estão à nossa volta, que às vezes nos chamam a atenção, que a gente gostaria de estar num outro momento, mas como a lição aqui nos ensina,
a gente ainda está dando os primeiros passos, né? A gente ainda está melhorando. Mesmo nós que somos aprendizes, né? A gente tem as nossas falhas, a gente tem que consertar isso aos poucos. E o que o Wilton falou agora chama atenção justamente isso. Não é porque a gente tem os nossos erros que a gente não tem valor, muito pelo contrário, né? Se Jesus esperasse que a gente fosse perfeito para ele poder vir e poder deixar a boa nova, ele ia vir não sei quando, né? Então, ele veio e ele sabia que do nosso momento, do nosso estágio, que a gente ainda é imperfeito, mas nem por isso a gente não tem valor, né? O Wilton comentou isso e eu achei muito interessante, porque eu tô com Fonte Viva aqui do lado, aí eu estava folheando ele, e aí ele comentou uma coisa que tem na lição 109, que chama A Exemplo do Cristo. Eu vou ler só um pedacinho para ver como é bem assim, tem a ver com o que o Wilton está falando agora. Ela começa falando assim: Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo trouxe-o da suvinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal, entretanto renovou-a para amor puro. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que dele fará o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, mas sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhonhar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. Não condene o próximo, pois porque nele observa a inferioridade e a imperfeição. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Sim, muito bem. Tá bem também reforçado, né? Reforçou um pouquinho mais aí o que nós temos de ensinamento hoje nesse capítulo aqui, 38, né? E enquanto você lia também aí, viu, Marcelo, me veio assim a assim uma ideia, tá? A respeito assim da situação de processo, né, que nós estamos passando, sabe? A gente sempre acha que a gente ou a gente está pronto, né, acabado, né, estamos assim numa situação já atingindo, né, atingimos os objetivos nossos ou estamos bem sucedidos, né? A gente tem às vezes essas ilusões, né, para gente assim. E a gente se esquece que a gente está num processo, sabe? Né? E, sabe, em todo processo, a gente tem, assim, tipo um objetivo, né? Uma meta, algum lugar que nós vamos chegar, né? Assim, né? Quando estamos num processo. Então, essa noção de processo ela é muito importante para a gente, sabe? Que a gente está se... é, estamos a caminho, né? Como fala aqui, né? Jesus falou para nós, né? Nós estamos a caminho, né? Estamos crescendo para Deus, né? Estamos a caminho do Pai. Então ele passa essa ideia de processo para a gente, sabe? Tá? E processo tem essa transformação, né? A gente um dia de um jeito, no outro é de outro jeito, né? De preferência melhor, né? Claro, né? A gente pode se melhorando, né? A gente pode ir progredindo, certo? E esse processo, me vem também isso muito forte, sabe? Que isso começou justamente, não vou dizer começou, mas ele foi muito importante, assim, a vinda de Jesus aqui pra gente, pra humanidade, sabe? Jesus, quando veio aqui, ele trouxe a boa nova, né? Foi ele que trouxe, tá? Ele reforçou tudo que vinha sendo falado em termos assim pelos profetas, né, pelos seus antecessores ali, né, outros mensageiros, né, do assim da espiritualidade, né, mensageiros aí das leis de Deus, né, que vieram antes, que foram anteriores, mas Jesus veio, reforçou e completou, né, assim
tudo que foi ensinado a respeito das leis de Deus. E de lá para cá, a gente como se a gente estivesse assim sendo conduzidos, tá? Os espíritos, né? As criaturas de Deus aqui no planeta vêm girando ao redor dele, entendeu? Assim, e principalmente, lógico, né? No mundo ocidental, né? Digamos assim, né? Que tem a, a figura de Jesus assim muito forte, né? Os orientais também têm lá a sua orientação, enfim, tal, mas também tem um encaminhamento espiritual, às vezes até meio paralelo, né? Assim, mas a gente está sendo encaminhado. E Jesus trouxe essas verdades, essas leis, assim, naquela época, e nós ainda hoje estamos nos esforçando para entender, compreender, seguir, né? Colocar em prática, tal, né? E para nós, assim, que professamos aí a doutrina espírita, né, também a doutrina espírita é o quê? É uma releitura, né, uma continuação aí, né, dos ensinamentos de Jesus e com a orientação dos espíritos, né, que ampliam a nossa visão para o mundo espiritual, né, tá? Que nos envolve a todos, né? Enfim, eu só queria passar essa ideia de processo que a gente está sendo, né, que está sendo mostrado para nós aqui, né? Até nas entrelinhas, assim, né, nas palavras de Jesus, sabe? E é importante a gente ter essa noção, sabe? De que isso começou lá atrás e nós estamos ainda é, submetidos, né, a esse processo, estamos vivenciando esse processo espiritual, né? E de progresso, de elevação espiritual, sabe? E agora, né, a gente vê, né, tantas dificuldades que nós temos, mas que continuam, né? Eu acho que estão conduzindo as pessoas ainda, sabe? Aqueles que são mais renitentes, aqueles que ainda são endurecidos, aqueles que são todos envolvidos igualmente né, por esse processo, tá? Né, enquanto você lia assim, eu comecei a ter essa intuição assim, né, muito forte para mim, sabe? Do que está É, acontecendo. o reconhecimento da situação que a gente se encontra com Deus e como estamos, né, não deixa de ser um despertar, né, Silvio? Sim, Um despertar da gente, né? a gente é impulsionado a isso a todo momento, sabe? A todo momento. E a gente vai se transformando a todo momento, né? Acho que, vamos pensar assim, a cada dia, né? Que a gente recebe de oportunidade, assim, né? Cada vez que a gente acorda, desperta de manhã, eu acho que a gente se transforma um pouquinho, né? Eu acredito muito nisso. A gente progredir um pouquinho, sabe? E vamos assim, né? Em cada dia que a gente tem de oportunidade na nossa caminhada aí, na nossa vida, né? Tá certo, gente? Bom, então essa é a nossa reflexão, né? Acerca desse capítulo, né? Maravilhoso aqui, esse capítulo 38, que é o argumento justo, né? O argumento justo aí é o ensinamento, né? Aí a orientação que Jesus nos dá, né? A respeito da nossa situação espiritual, né? Frente aí toda a grandiosidade aí da, né? Das leis de Deus, da vontade de Deus para conosco, né? Tá certo? Muito bem. Vamos ficando por aqui? Vamos agradecendo então a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, por mais as oportunidades de aprendizado que nós temos, de reflexão. Esperamos ter contribuído aí, né, para aí o entendimento, né, acerca aí dos ensinamentos contidos aqui nesse capítulo e possamos aí abraçar, né, todos a verdade aí contida nessa lição de hoje, né, incorporando aí nos nossos espíritos para a gente poder, né, dar um passinho à frente aí na nossa evolução espiritual. Muito bem. Nós vamos então nos preparar para encerrar aqui o nosso estudo de hoje. Agradecidos que estamos pela oportunidade, por tudo que recebemos, né? Desde assim, os ensinamentos, como também os recursos espirituais que nos envolvem, nos amparam, nos auxiliam, né?
normalizam aí as nossas condições para aí o enfrentamento aí das dificuldades do dia a dia, não é mesmo? Nós vamos então aqui encerrar o nosso estudo de hoje e vou pedir dessa vez então para a nossa irmã Andréia formular a prece de encerramento aqui do nosso estudo de hoje. Pode ser, Andréia? Claro, sem dúvida. Então, que possamos, né, profundamente agradecidos que estamos por tudo o muito que recebemos, né, nesse período em que estivemos reunidos, que possamos então elevar o nosso pensamento ao alto, né, e proferir a oração que o nosso mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Livrando-nos, Pai, de todos os males, porque é vosso o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, nós declaramos por encerrado o nosso estudo de hoje, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Então, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Até lá, Wilton. Obrigado, Silvio. Obrigado, pessoal. E, mais uma vez, agradecendo a oportunidade aí de estarmos juntos e passando um pouquinho da palavra aí, né? Muito obrigado. Estejamos juntos aí na próxima. Até lá, Marcelo. Até a próxima. Tchau, Silvio. Tchau, Andréia. Tchau, Wilton. Tchau, gente. Um ótimo dia, uma ótima semana a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja conosco. Se Deus quiser, que Ele permita que a gente possa estar na semana que vem juntos, mais uma vez. Até lá. Tchau, André. Até a próxima. Tchau, família. Tchau, pessoal. Até a próxima. Seguramente estaremos juntos novamente na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.